Oi. Pra quem não me conhece, aqui é o Joseph, né? Sou irmão do Matheus, sou filho do Max e da Carla, que estão pastoreando lá em Fátima agora. E quem não sabe, está tendo uma conferência. E ontem a gente estava lá, a Malta, e foi poderoso demais. Como é bom ver a unção coletiva da Malta, dos jovens ali naquele lugar. E foi bom demais ver isso, porque os adultos, os pais, estavam sedentos do que a gente tinha, o que a gente carregava, e foi muito bom estar fazendo parte disso, estar lá junto com o pastor Fernando, apoiando ele, que ele estava lá ministrando. E hoje, que eu vou vir falar aqui para vocês, o que está no meu coração, é sobre identidade. E é algo que hoje o diabo ataca bastante. Eita, esse negócio aqui está grudando na minha boca, Matheus. Aí, tá bom. Mais ou menos, mas, velho. É algo que o diabo... Fogo! É algo que o diabo está atacando muito na identidade. Oh, meu Deus do céu. Acho que é melhor. É que tá grudando aqui na minha boca, velho. Pode ser. Isso aqui não dobra, não? Isso aqui? E é algo que o diabo ele ataca hoje, ele quer mudar quem as pessoas são. E hoje eu vou trazer um pouco sobre identidade, quem nós somos agora em Cristo. E a Júlia foi muito guiada em falar de Jesus, porque foi por causa de Jesus que hoje nós temos essa nova identidade, foi por causa de Jesus que hoje a gente pode desfrutar de algo tão grandioso, que é a presença de Jesus, é desfrutar do que Deus pagou, que Deus deu para nós, que é cura, que é prosperidade, que é a salvação. Então, eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas 15, 20, por favor. Aqui vai ser a parábola do filho pródigo. Vou resumir um pouco, que é o filho, ele é herdeiro do pai e ele pede a riqueza ao pai e depois dele ter a riqueza do pai, ele abandona o pai, vai embora. E quando ele vai embora, ele peca contra o pai e contra Deus. Ele gasta esse dinheiro com prostitutas, com coisas ilícitas e muito mais. E agora no versículo 20 vai falar assim: então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso... Não, para aqui já. E eu não sei se vocês perceberam, o pai ele foi muito específico quando o filho voltou. Ele pediu 3 objetos para os servos trazer para o filho. E é sobre esses 3 objetos que eu vou falar aqui com vocês hoje. O que que eles simbolizavam na época? E o primeiro é
as roupas. As roupas naquela época que o pai deu, ela era chamada túnica. A túnica, ela era uma roupa que... Acho que é a melhor coisa. O cara tá oscilando aqui, velho, no meu ouvido. Desliga aí, Matheus. Daí o... E essa roupa, valeu, obrigado. Essa roupa, ela era chamada túnica. E ela significava, quem usava essa roupa, ela significava que a pessoa, ela tinha uma classe alta, que não era qualquer um. E a Júlia foi muito guiada em falar que a gente não é qualquer um, que Jesus não é qualquer um. Então, quando Jesus, ele morreu na cruz, ele pagou o preço, ele morreu, ressuscitou e subiu como um sacrifício, ele nos deu essa roupa nova. E eu queria que vocês abrissem Efésios 4:22 comigo. Por favor. Efésios 4. Vai falar assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se ocorre por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa roupa que quando Jesus morreu, ele nos colocou. E é essa roupa que hoje nós estamos inseridos. E sabe, quando eu estava lendo sobre isso, veio um exemplo hoje que a gente vive mesmo. Às vezes nos pegamos, e até a mim próprio, em se colocar em uma posição de vitimismo. Colocar uma posição de coitadinho. Sabe, Deus nos colocou em uma posição elevada. Deus, ele nos colocou em uma posição que as pessoas conseguem ver. Essa roupa era tão chamativa, ela era tão bonita, era tão com os tecidos mais caros que as pessoas conseguiam ver de longe que ela não era qualquer pessoa. E sabe, hoje a gente não precisa mais se colocar em uma posição de vítima, porque nós somos filhos. Sabe, o pai, ele deu essa roupa ao filho, e o filho, ele agora trouxe de volta para essa família. Sabe, nós somos da família de Deus. E é assim que nós temos que se ver. E nós não temos que ficar mais como coitadinhos em aceitar qualquer coisa. Sabe, a gente tem que aceitar o que a palavra fala ao nosso respeito. Amém? E às vezes nós aceitamos tantas palavras de pessoas lançadas contra a gente. Sabe, eu fiquei 5 anos sem jogar futebol aqui, e quando eu voltei a jogar futebol, foi algo que eu passei muito e sofri, porque eu não tinha consciência quem eu era em Cristo, o que eu podia, o que a palavra falava a meu respeito. E eu ficava com medo do que as pessoas falavam de mim, do que eu ia fazer no futebol, se eu tinha medo de fazer do quem eu era. A minha personalidade, o meu estilo de jogar bola, eu ficava com medo de as pessoas me rejeitarem. E sabe, nós não precisamos mais colocar. E eu ficava para baixo, eu ficava lá pensando, meditando, daqui a pouco já estava um ninho na minha cabeça. E sabe, nós não estamos mais nessa posição. O Senhor nos colocou no alto da pirâmide. Sabe, Ele nos deixou numa classe social elevada. Amém? E sabe, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Como é que uma pessoa diferencia que uma pessoa é classe social alta e outra que não é?
É a maneira de ser. É como a pessoa se comporta no lugar. Amém? Nós temos que se comportar como alguém que é filho de Deus. A gente tem que estar com a postura que é filho de Deus, que a gente está numa classe elevada, que a gente está numa posição alta. Amém? Nós não devemos e não podemos aceitar qualquer coisa. Nós não temos que abaixar nossa cabeça à situação. Nós não temos que abaixar nossa cabeça à circunstância. Nós não temos que abaixar a cabeça para palavras lançadas contra nós, que é fora da palavra, amém? A gente tem que dar mais atenção à palavra. Às vezes a gente está dando mais atenção do que o diabo fala, do que a própria palavra. Amém? E agora o outro o outro objeto que o pai deu ao filho foi o anel. E eu gosto bastante desse aqui porque é muito top. Esse é muito top porque eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas e o anel, a pessoa que recebia o anel de alguém, ela significava autoridade, estava dando autoridade para aquela pessoa naquela época, estava perdoando se ela fez algum mal para alguém, para ela ou não, e estava colocando sua confiança de novo naquela pessoa. Olha isso. Isso mostra a nossa aliança com Deus, que Deus ele nos perdoou, Ele nos deu autoridade pelo nome de Jesus, e Ele agora confia de novo em nós. E sabe, e algo que eu acho, agora, vocês vão ver, é o que eles faziam com esse anel. Sabe, as pessoas, como eu falei, elas tinham autoridade. Então, não era qualquer pessoa, eram pessoas com nome, com influência na cidade. Então, as pessoas que por exemplo, reis, grandes comerciantes, sabe, eles carimbavam documentos oficiais com esse anel. Olha isso, carimbavam documentos oficiais. Nós carimbamos os documentos oficiais que nós somos filhos de Deus. Ele nos deu essa aliança, nós somos filhos, nós carimbamos com o sangue de Jesus. Nós somos filhos e nada pode falar ao contrário. Nada pode falar ao contrário. Como eu falei, Ele nos deu autoridade pelo nome de Jesus. Deixou disponível um nome sobre todo o nome que a Bíblia fala. Sabe, eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin. Eu estava numa parte exatamente sobre isso, sobre o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. E eu estava lendo e ele fala no livro que a gente não vai ver nenhuma vez na Bíblia que Jesus ele usa o nome dele para expulsar demônios, para curar enfermos, para multiplicar algo. E ele continua lá falando por quê, né? Porque Jesus ele era a autoridade, ele era a palavra, então ele não precisava usar o nome dele. E ele continua falando sobre o nome de Jesus, e ele chega na parte que Deus ele criou o nome de Jesus só para o nosso uso. Não foi algo que Deus criou só para dar um nome para Jesus, para ele não ficar aqui sem nome. Não, ele deu o nome de Jesus para o nosso uso, para o uso da igreja. O que é que nós estamos fazendo com esse nome? O que é que a gente está fazendo com o nome sobre todo o nome? Que Deus ele criou só para o nosso uso. Sabe, gente, é o nome sobre todo nome. Deus nos deu autoridade pelo nome de Jesus. É cura que você precisa, autoridade do nome de Jesus. Prevalece a doença. É o financeiro, o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre qualquer riqueza. Fale. Sabe, use esse nome. Chegou o tempo da gente desfrutar do que Deus nos deu. Sabe, quando Deus nos deu o nome de Jesus, é assim que nós temos que se ver, é assim que nós temos que usar. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 10, 19. Que nós vamos ver a autoridade do nome de Jesus.
Olha o que vai falar. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Agora eu queria que fosse em Marcos. Marcos 16, 17. Vai falar assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa venenosa mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes e lhes ficarão curados. Uau, olha isso! O nome sobre todo nome, esse nome está disponível. Não foi só dado para nós, para colocar daqui na terra só por colocar. Foi com um propósito, foi para a igreja, foi para o nosso uso. E está na hora de nós, igreja, usarmos esse nome. Às vezes nós estamos passando por situações porque a gente falta de conhecimento e de consciência do nome que a gente tem disponível para nós. Amém? Qual é a montanha que está na sua frente? Qual é a doença? Qual é a videira que está na sua frente? O nome de Jesus tem autoridade para falar e aquilo vai acontecer. Amém? Eu queria que vocês agora abrissem de novo, que é a continuação. Na verdade, não precisa abrir, não. O objeto é as sandálias. O que significa as sandálias? Ela simbolizava a liberdade. As pessoas que usavam as sandálias, elas simbolizavam que elas eram pessoas livres, que tinham livre acesso a lugares que uma pessoa escrava não tinha. Então, uma pessoa que era livre, ela entrava em lugares de uma maneira mais fácil, ela conseguia chegar a lugares mais fáceis do que uma pessoa escrava que não usava sandálias. Amém? E eu queria que vocês abrissem comigo em Gálatas 5:1. Vai falar assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não submetam novamente a um jugo de escravidão. Olha isso, eu e vocês somos livres, mas existe uma maneira de voltar para a escravidão. Sabe, como Paulo aqui fala, é nossa responsabilidade para permanecer na liberdade. Sabe, eu e você não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem mais autoridade e poder sobre a nossa vida. Mas o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Sabe, como é que nós estamos se posicionando diante da situação? Sabe, eu e você somos livres, mas da forma que a gente está dando resposta para a situação determina se a gente vai estar preso ou não. Amém? Então, a gente está livre, a gente não precisa passar por mais nenhuma situação. A gente não está mais preso ao nosso passado, a palavras de pessoas. Se algum professor, alguém do trabalho falar para você que você não consegue, é mentira. Você não tem que ficar acumulando esse pensamento. Amém? Quantas vezes o pastor Fernando aqui nos deu testemunho que as pessoas falavam a respeito dele e ele ficava ali, mas depois ele teve uma atitude, um posicionamento, ele começou a declarar o que a palavra falava a seu respeito. É assim que nós temos que se ver. Amém? O que a palavra fala ao nosso respeito, já chega de nós estarmos presos ao nosso passado, a situações. Amém? Eu e você estamos livres, nós somos libertos. Jesus pagou o preço. Ele ficou preso por 3 dias no inferno para eu e você se tornasse livres. Eu e você não é mais escravo do pecado, eu e você não é mais escravo da morte, a morte já não tem mais poder sobre nós. O nome de Jesus tem poder sobre a morte. Amém? Então, e eu vou mostrar a vocês que tem como a gente estar como numa posição de filhos, mas agindo como escravo.
E é a continuação de Lucas 16, 28. Vai falar assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu como filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Às vezes estamos exatamente como esse irmão mais velho. Às vezes distraídos com as coisas externas. Ele estava distraído ali, trabalhando o tempo todo e deixando de desfrutar do que já era dele por direito. Ele era herdeiro, ele era filho, mas por falta de conhecimento e entendimento, ou mesmo às vezes querendo mostrar ao pai para merecer, ele deixou de desfrutar do que já era dado, que já foi dado para ele. Então, eu e você temos que saber a nossa posição, onde a gente está, a gente não precisa mais. Essa fase de fazer para merecer já passou. A gente nunca vai merecer, mas por causa de Jesus, pela graça, hoje a gente já está disponível. Amém? Está disponível para nós. E hoje a gente tem o livre acesso às coisas de Deus. Como eu falei, a pessoa que tinha liberdade, ela tinha livre acesso. A gente tem livre acesso às coisas de Deus. Amém? E eu queria mesmo fazer uma pergunta. Aonde que Deus falou que você ia estar? O que foi o que Deus falou para você? Aonde você ia estar? Como você ia estar? A Bíblia fala que a gente está à destra de Deus, acima de toda potestade e principado. Sabe, Deus até pode ter falado para você: você vai estar em um lugar de influência, você vai estar num lugar com nome, ou um lugar que muitas pessoas vão ter que, vai chegar até você. Mas o que é que você está fazendo com essa palavra? O que é que você está fazendo com essa palavra? Será que a gente está ajudando Deus ou está colaborando com o diabo? Eu sei que é meio duro falar isso, colaborando com o diabo, mas tem como. Sabe, como é que você se vê? Você tem que ver como Deus te vê. Se veja como Deus te vê. Se é em lugares altos, se veja em lugares altos. Se for em lugar de influência, se veja. Ah, é soberba, Deus? Não é soberba. Soberba é mais você pensar mais de você. Mas não é soberba se você pensar mais do que a palavra fala de você. Amém? É assim que nós temos que se ver. Se veja em lugares altos. Amém? E você pode estar até mesmo, nossa, mas é muito grande. É muito grande o que Deus me falou. E eu, olhando para mim próprio, eu não sou capaz. Um certo dia, alguém veio orar para mim e chegou em mim e falou assim: o nosso chamado é muito maior que a gente consegue ver, muito maior que nós. Quantas vezes eu fiquei lá, meu Deus, acho que não. Ao ponto de eu, depois de concordar com Deus, as coisas começaram a acontecer. Sabe, Deus ama o improvável. Uma coisa que eu acho incrível na Bíblia é que Ele ama o improvável. A Bíblia fala que Ele coloca os tolos para confundir os sábios, coloca os improváveis para confundir os mais prováveis. Se as pessoas falam a você que você não consegue, que você não vai, rapaz, ria na cara dele. Ria na cara dele. O que importa é o que Deus falou. E sabe, Deus não vai fazer isso para provar essa pessoa que Ele é Deus, não. Ele faz isso porque Ele cumpre o que Ele fala, a sua promessa. Ele é fiel à sua palavra. E Ele vai cumprir. Mas aí, o que é que a gente está fazendo com o que Ele falou para nós?
Sabe, um texto que eu gosto bastante, uma história, que é de Maria, Isabel e Zacarias. Véi, o que é aquilo? Duas mulheres improváveis, com uma promessa gigantesca, mas nós vemos como Deus trabalha. O mal da gente, às vezes, é tentar idealizar os planos de Deus para a nossa vida. A gente não precisa idealizar nenhum plano, a gente precisa concordar com Ele, e assim, pronto. Amém? E sabe, eu amo a resposta de Maria para Deus. Nossa, demais, velho. Porque ela fala assim, eu sou serva do Senhor, e acontecerá comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Qual está sendo a sua resposta? O que é que você está dando mais atenção? A Bíblia fala que o diabo, ele lança dardos inflamáveis. Será que você está dando mais atenção? Será que eu estou dando mais atenção a esses dardos inflamáveis ou à promessa? Sabe, é um posicionamento que a gente tem que ter, é uma resposta. Olha a resposta de Maria. Ela respondeu aqui para Deus. Ela entrou na posição de espera, de confiança, e depois jogou a responsabilidade toda para Deus. Ela creu em seu coração e o resto é com Deus. Na minha capacidade eu não consigo, Deus. Mas como o Senhor falou, vai acontecer. Mas também, com Isabel e Zacarias, a gente também vai ver outra coisa. Zacarias, quando o anjo chega nele e começa a falar, Zacarias ele começa a falar o que ele via. As pessoas falam isso da minha esposa, a gente é muito velho, as pessoas nos rejeitam, as pessoas nos colocam para baixo. Ao ponto do anjo ter que calar ele, literalmente, até a promessa acontecer. Isso me mostra o que está saindo da nossa boca, determina se o plano de Deus vai acontecer mais rápido, ou se vai atrasar, ou até mesmo se vai acontecer ou não vai acontecer. O que é que está saindo da nossa boca? Sabe, a gente tem que ajudar Deus, a gente não pode ser o próprio obstáculo no plano de Deus para a nossa vida. Amém? É isso que a gente tem que se posicionar, colaborar com Deus. Não importa o que as pessoas falam, Deus é Deus. Se alguém chegou para você e falou que você não vai conseguir chegar nessa faculdade, é mentira. Se Deus falou no seu coração, vai acontecer. Amém. Mas agora ande e se posicione como alguém que está já nessa faculdade. Amém. Amém? Se Deus falou para você que você vai ser um grande empresário, se veja assim. É desse jeito que a gente tem que se posicionar, é desse jeito que a gente tem que andar. Não vamos atrapalhar Deus. Deus é o maior interessado em cumprir o plano dele para a nossa vida. Amém? Gente, essa é a nossa identidade, essa é quem nós somos. A gente só precisa buscar mesmo, conhecer a Deus, buscar o que Ele já deixou para nós, deixou disponível para nós. Sabe? E você pode me perguntar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso então? Ouvindo as mesmas coisas. A Bíblia fala que é um cuidado, é salvação, é proteção para nós ouvirmos as mesmas coisas. Vamos ouvir as mesmas coisas. O que é que... Às vezes, algo que eu faço para a minha vida é fazer uma autoavaliação. O que é que está me deixando assim? O que é que está me deixando desanimado? O que é que está me deixando? É buscar agora na Bíblia. Se a Bíblia fala, se é cura que você está deixando desanimado, busque na Bíblia que é a respeito de cura. Se é financeiro, busque na Bíblia que está falando sobre financeiro. Escute até o ponto de se tornar convicção. Sabe, como é que um bebê, ele consegue, antes mesmo até de 1 ano, ele já tem convicção que o nome dele é aquele. Por quê? Porque o pai e a mãe, toda vez que ele vai se referir ao bebê e vai falar com o bebê, ele chama por aquele nome.
Então, o bebê, quando chega até mesmo antes de um ano, ele já tem convicção que o nome dele é aquele. Por quê? Está ouvindo sempre as mesmas coisas. É assim que nós temos que fazer também. Ouvimos as mesmas coisas. Isso é salvação para nós. Isso é cuidado. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvindo a palavra de Deus. É ouvindo que vai vir a convicção. Amém? E sabe, é um cuidado, e era isso que eu tinha no meu coração para falar. Sabe, a identidade, hoje nós somos filhos, e nada pode falar ao contrário. Hoje nós somos curados, e nada pode falar ao contrário. Amém? E sabe, é engraçado como o mundo está hoje, questão do bebê, é porque quando o mundo hoje, o bebê está no braço, está ali nos braços dos pais da mãe, de vez ele fala que você é um homem, ele está falando, ô, meu filho, você vai ser o que você quiser quando crescer. Se você quiser ser um homem, quiser ser uma mulher, quiser ser um cachorro. É verdade. Hoje nós vamos ver pessoa querendo ser borboleta, velho. Que é isso? Borboleta é sacanagem, mano. Fogo, mano. Não, mano, não é isso. É o que a palavra fala ao nosso respeito, que nós somos. Deus fala que a gente é curado, Deus fala que a gente é próspero, Deus fala que a gente é herdeiro. Deus fala que a gente é curado, que a gente é co-herdeiro com Cristo. É assim que nós vivemos. Amém? É assim que vamos se posicionar, vamos ajeitar nossa postura, vamos erguer nossa cabeça, porque nós somos filhos, nós estamos da família de Deus, e o diabo vai passar raiva com nós agora. Amém?